quarta-feira passada com a pró-reitoria de graduação. De lá a gente, em conjunto das duas entidades, com a LAUSP, a Liga Atlética de São Paulo, nós conversamos sobre o esporte universitário, sobre os sumos que a gente poderia dar para ele. A conversa não foi muito, não sai com boas esperanças de lá, tive noite sem dormir, muita pressão sobre os meus ombros, mas consegui, durante essa uma semana que decorreu, pensar e montar a apresentação que vou colocar para vocês aqui hoje. Pode passar. Primeiro, vocês conhecem o que é a pró-reitoria de graduação, não conhecem o que é a LAURB. A LAURB é basicamente isso. É a Liga das Atléticas da USP de Ribeirão Preto. Ela é composta por 11 atléticas que representam as 8 faculdades aqui no campus. E os dois objetivos centrais dela, e todas as suas ações giram em torno disso, é o fomento ao esporte universitário e a mútua cooperação entre as atléticas. Para atingir esses objetivos, temos essa estruturação administrativa, 5 departamentos com ações divididas pontualmente. A gente consegue atuar tanto dentro do campus quanto fora do campus e temos conseguido muitas ações positivas desde 2009, quando ela foi criada, até 2016. Então a apresentação começa. A nossa reunião, a gente precisou responder o que é a Atlética. E a resposta que a inicial, a padrão, o que é uma Atlética, é uma agremiação estudantil com o objetivo principal sendo o fomento ao esporte. A resposta que alguns têm na cabeça sobre o que é a Atlética, devido à vivência que tem dela, que ela está ligada só a festas, taberna, que os alunos que integram ela são vagabundos, que o desempenho acadêmico deles não é dos melhores, que os alunos da Atlética no geral não agregam nada à faculdade. E em alguns casos, sim, as pessoas estão certas em pensar isso. E eu estou aqui para provar o contrário, que a Atlética já teve momentos piores, mas hoje ela tem muito mais a oferecer do que só isso. E aí eu fiz um processo de desconstrução para chegar numa resposta que possa ser aceita por todos, espero eu. Simplificadamente, a Atlética são alunos que, sem apoio institucional nenhum, nem apoio financeiro, apoio de nenhum tipo, eles conseguem tocar o esporte na universidade. E aí a gente se pergunta, como eu posso provar que a Atlética é relevante para a Universidade de São Paulo? Para cada um dos diretores aqui presentes, para cada aluno que não faz parte da Atlética, não treina por nenhum time, que não está envolvido no mundo da Atlética. Para fazer isso, eu tive que sair um pouquinho do meu mundo de Atlética. E a primeira pergunta que eu me fiz, pensando que a Atlética é esporte, está muito ligada ao esporte, foi o que é o esporte. O ex-presidente da LAURB, o fundador dela em 2009, o Vitor Cavalari, ou Dazar, como conhecido por nós, foi aluno da psicologia aqui de Ribeirão Preto, hoje faz doutorado na mesma faculdade, e ele gravou um vídeo aqui em Ribeirão Preto mesmo, perguntando no centro de Ribeirão o que era esporte para os transeuntes dali. E o vídeo tem 2 minutos, eu vou passar ele aqui para você, vou deixar o link disponível. Mas essa resposta que a gente conseguiu, que tirou-se desse vídeo, foi que o esporte seria saúde, o esporte seria dinheiro, o esporte seria futebol, e o esporte seria o que acontece na quadra ali. E aí muitas pessoas não conseguiram responder. O que a gente tirou dessa pesquisa empírica? Que o esporte é sim tudo isso, mas ele também é muito mais do que isso. Isso que as respostas que a gente conseguiu é só uma pequena parcela do que é o esporte. Então, o que é o esporte? E aí eu voltei para o meu papel de atleticano, que faz parte de uma Atlética há 4 anos já, para responder isso. O esporte é sim saúde, o esporte está atrelado a diversos princípios
destaquei aqui algum deles: a responsabilidade, o trabalho em equipe e o compromisso. Existe no esporte a administração de uma marca, de pessoas, de serviços, o marketing, que é a venda para as pessoas que não estão no mundo do esporte, a gestão de pessoas, uma administração esportiva que precisa fazer para se manter, e também é a prática esportiva dentro das 4 linhas. Tudo que acontece dentro de uma quadra, acontece fora da quadra, numa piscina, numa pista de atletismo, uma sala com mesa de ping-pong. O esporte pode ser tudo isso. E além dessa parte que aparece até mais, ele pode ser ciência também. A gente tem diversos exemplos aqui, mesmo no campus de Ribeirão, de alunos que, nos seus trabalhos nas atléticas, conseguiram desenvolver ciência do esporte. Vou citar novamente o aluno Vitor Cavallari, que fez o vídeo sobre o que é o esporte. Hoje ele é doutorando e ele pesquisa psicologia esportiva. Tem um trabalho fenomenal na área, e ele, junto com um grupo de ex-atleticanos, hoje já doutorandos e formados, eles conseguiram brigar por diversas melhorias junto ao governo federal para leis de incentivo ao esporte. E o esporte pode ser visto por diversas maneiras. A professora Graça pode até complementar. O esporte é muito mais do que a gente pensa simplificadamente. Por favor. O esporte, principalmente, que a atlética é, que o esporte é emoção, é a paixão que ele pode gerar. E a gente fez um exercício para pensar se isso se aplicaria para a USP como um todo. A gente se colocou como se a atlética não existisse. Como que isso afetaria a Universidade de São Paulo? Como todos aqui sabem, os CEFERs e os CPs eles continuariam existindo, a prática esportiva continuaria existindo. Ela seria focada na prática de alto alcance, visando atingir muitos alunos. As corridas, que é as voltas USP, que são a atividade básica para qualquer esporte, seriam foco do objetivo central dos CEFERs. A comunidade externa seria atingida como é hoje. O aluno USP ele seria atingido de uma maneira mais geral, não específica. E a regra geral para a atuação do CEFER e do CP seria o esporte como uma recreação. E isso eu nem estou dizendo, está no próprio nome do que é o CEFER. O Centro de Educação Física, Esporte e Recreação de Ribeirão. E as exceções seriam o movimento para a formação de equipes e para a competição, que também é o que a gente viu quando só os CEFERs e os CPs tocavam no esporte na USP. Eles faziam um pequeno movimento de equipe, de juntar os alunos da USP em torno de equipes, em torno dos princípios de formação de trabalho em equipe que as modalidades coletivas proporcionam. Mas o principal de tudo da atlética não existir é que a ligação emocional do aluno da USP não existiria com a USP. E aí o porquê que a atlética é relevante para a USP? Ela cria... Volta, por favor. Os princípios que o esporte traz pela própria prática do esporte, eles não seriam atingidos na sua plenitude se as atléticas não existissem. As atléticas são responsáveis por criar espíritos de equipe, por tirar a responsabilidade do aluno que está sempre treinando, se comprometendo com algo. Os princípios são muito mais presentes na prática da atlética, porque são alunos cobrando alunos. A rotina do aluno USP é muito desgastante, academicamente falando. As grades horárias são muito cheias, os alunos muitas vezes não têm tempo de fazer mais nada, acabam se desgastando fisicamente, psicologicamente com essa rotina. As atléticas entram nesse ponto, aplicando o esporte no dia a dia do aluno, trazendo saúde, um descompromissamento ali uma atividade que tem fim recreativo, que tem um fim sério, que tem um fim de tirar a cabeça dele um pouco do mundo dos estudos e dar saúde para ele, complementar a vida acadêmica dele.
Terceiro, quando você trabalha dentro de uma atlética, você aprende diversos princípios ali de uma empresa que te prepara muito melhor para o mercado de trabalho. Você ganha habilidades que tornam-se diferencial quando você vai atrás de um emprego, quando você vai disputar uma vaga concorrida. E assim as atléticas elas agregam muito ao currículo do aluno, mesmo que indiretamente nos olhos da universidade hoje. O principal, que aí a gente vai estar ligando a atlética, o esporte e a emoção que ela gera. Hoje, um dos maiores problemas que a USP enfrenta, se não o maior problema, é a evasão dos alunos. E hoje a evasão deve estar na faixa de 20% dos alunos, muito acima do que se espera de cada um dos cursos. E o papel da atlética está muito ligado a isso, a diminuir essa evasão, porque a atlética ela gera paixão no aluno, seja no aluno que está praticando algum esporte, que se liga à faculdade, no momento que ele está defendendo a camiseta dela, está defendendo a bandeira do curso que ele passou, batalhando tanto para passar. Seja no momento que a atlética faz uma festa, integra os alunos e torna o isolamento dele no mundo acadêmico muito mais confortável, ele pode se integrar com os alunos, então na mesma situação que ele. Seja no momento que ela vende produtos, vende a marca da faculdade, passando para os alunos que não são atletas, vende uma camiseta, um moletom, um boné, algum item que o aluno vai poder carregar e falar: eu passei na USP, eu passei no direito, passei nessa faculdade, passei na outra faculdade. Vai carregar consigo a emoção, o sentimento de paixão pela faculdade que só a atlética consegue gerar dentro da sua faculdade. E o bordão que a gente simplifica isso para cada aluno que entra é bem-vindo aos melhores anos de sua vida. E aí, respondendo às perguntas que me foram feitas na reunião com a auditoria, eu joguei essa outra pergunta de volta. Se o esporte é tão essencial para a USP hoje, se a gente consegue enxergar tanto os pontos positivos que ele gera, como ele está atrelado à vida da universidade, por que a USP não incentiva o esporte? E há algumas respostas que, antes de chegar aqui, a gente pensou que seriam respostas possíveis de serem dadas. O governo brasileiro não incentiva o esporte de uma maneira geral. A mentalidade do brasileiro é pensar que o esporte é só futebol, e aí o esporte, a prática esportiva é desvalorizada. E pensando mais academicamente, se o esporte fosse uma porta de entrada para a universidade, a meritocracia científica ela seria deixada de lado. Em palavras simples, diminuiria o nível de excelência acadêmica que a USP tanto almeja hoje, tanto batalha para sempre estar crescendo. E aí, para desconstruir novamente esse pensamento e propor uma reflexão nova, vamos analisar a mentalidade desse Brasil, que é essa figura que a gente está encarando. E hoje o governo brasileiro não valoriza a educação, o brasileiro não tem a cultura de enxergar a educação como algo importante para ele. Assim, o governo brasileiro não valoriza a ciência. O brasileiro não vê na ciência uma maneira de crescer na vida. O governo brasileiro não incentiva o esporte. O brasileiro não vê no esporte a maneira dele crescer na vida. Como a USP encara essa cultura do brasileiro? Como a USP trabalha com as práticas do governo federal? A USP se espelha em universidades estrangeiras de ponta para se mirar no mundo da educação, no mundo da graduação. E tem possíveis resultados cada vez melhores nos rankings que medem tais crescimentos. E se tornou uma referência no Brasil no quesito de educação. É a USP, a Universidade de São Paulo, que é a melhor universidade do Brasil hoje. E não só no geral, né? Diversos cursos provam isso. Ano após ano, se mantendo sempre na liderança dos melhores cursos do Brasil. E também do mundo, né? Diversos, eu vou mostrar a pesquisa aqui para vocês de diversos cursos, odontologia, direito, farmácia, então é um dos melhores cursos do mundo. E a USP oferece eles. A USP
ela se espelha em universidades estrangeiras de ponta para se colocar no quesito científico, e aí buscando a internacionalização da USP, buscando cada vez mais formar cientistas e formar pesquisadores e crescer a USP nesses rankings. Esses rankings que as universidades estrangeiras de ponta já são top 10. Por que a USP não se espelha nas universidades estrangeiras de ponta no quesito incentivo ao esporte, investimento ao esporte como um todo? Por que a USP vai na contramão do que é apresentado no Brasil hoje? Por que a USP não é o espelho do Brasil? Por que a USP não se espelha nas universidades estrangeiras de ponta para pensar o seu esporte? Porque ao invés de transformar a relação LAURP e pró-reitoria, a gente não transforma a relação Universidade de São Paulo com as atléticas, aqui exemplificado pela LAURP. E aí, finalizar, as atléticas sozinhas, desde as suas criações, elas conseguiram muitas vitórias, conseguiram representar a Universidade de São Paulo de uma maneira sensacional, pensando que ela nunca teve um apoio da universidade. E aqui eu tenho alguns números que mostram esse avanço que os alunos conseguiram com a prática das atléticas. Existe uma confederação brasileira do desporto universitário, que mede o ranking das melhores universidades esportivamente falando no Brasil todo. A USP hoje é a 39ª, de um total de 130 universidades. Acima dela, tem 38 faculdades, universidades. A primeira pública é a Universidade de Brasília, do Distrito Federal, que é a segunda colocada no ranking. As outras 37 posições são divididas entre universidades particulares, NIB, que é a terceira colocada, Unicentro, que é a primeira, Mackenzie, que é a 19ª, e diversas universidades federais. A USP é a 39ª. A USP não é referência no esporte nacional hoje. E esse movimento, né, é chorar pitangas, né, implorar pelo apoio. Eu já coloquei, eu deixei claro que o esporte, porque o esporte é essencial para o aluno da USP. E muitos alunos amaram fazer parte disso. Muitos alunos tornaram isso carreiras de sucesso. Muitos alunos tiraram missões da atlética e do esporte universitário, foram no mercado de trabalho, não só atuar no esporte, mas fazer diversas atividades. E tiveram sucesso estrondoso, sucesso tremendo e estão agregando para o Brasil nas diversas formas. Um lado negativo disso é que muitos alunos sobrecarregaram com a prática da atlética. Muitos alunos, ao invés de formar em 5, se formaram em 6 anos, muitos alunos pegaram DPs por conta disso, muitos alunos sacrificaram suas graduações porque não existia o apoio institucional. Porque o aluno deveria suprir a falta de incentivo que a universidade dava para o esporte na USP. Se a gente consegue se manter até hoje, consegue levantar milhões para o esporte universitário da USP, para manter todas as atividades que cada uma das 40 atletas que tem na USP realiza hoje, a gente conseguiu diversos avanços, consegue levantar dinheiro, consegue motivar os alunos, consegue estar bem representado no ambiente possível em rankings. Imagina se nós nos juntarmos, se a universidade apoiar o esporte, quais resultados a gente consegue atingir, qual seria o impacto disso para a sociedade brasileira, tanto no quesito educação, esporte, a USP se tornar espelho em todas as partes que são incentivadas hoje, que são essenciais hoje no desenvolvimento do caráter de um cidadão. E a gente vê que isso é real quando a gente olha para fora. A gente olha que todo mundo está fazendo isso lá fora, todo mundo que é o ranking das 10 melhores universidades, academicamente falando, está ligado ao ranking das 10 melhores universidades esportivamente falando. Todas elas usaram o esporte de alguma maneira para incentivar a graduação, incentivar a pesquisa, para mudar o cenário que elas estavam inseridas em seus países. Que a USP não pode fazer isso. E aí eu quero, para encerrar realmente a apresentação, que
a LAURP, a LAUSP e as atléticas como um todo propõem. Que estabeleça metas, que a gente possa abrir o diálogo, entendendo essa importância, abrir o diálogo para estabelecer metas, como a escola jornalista, se é importante para a USP fazer isso, e ações que a gente pode começar a tomar hoje e para o futuro para esse cenário se mudar-se dentro da Universidade de São Paulo. Hoje, o que a LAURP faz é que temos 3 pedidos para serem feitos no final da pauta do conselho. A gente espera que eles sejam encarados de uma maneira diferente, eles possam ser levados a sério, possam se cabirem e serem aceitos. Para o futuro, que cada um aqui pense sobre o papel que a sua faculdade tem a desempenhar nisso, que a próxima vez que a atlética de cada faculdade quer fazer pedidos para os diretores, de qualquer ordem, seja analisado com seriedade, que seja de interesse ouvir sobre esse pedido. E que a médio prazo aí, a gente possa transformar, que Ribeirão comece esse movimento, que daqui saia e a gente possa levar para o Conselho Universitário, para a cabeça da USP e propor essa mudança, iniciar o diálogo. Que é um atleticano que teria largado a universidade se não existisse atlético, um depoimento, um projeto para apresentar a vocês. Muito obrigado pelo tempo e